Bem-vindos aqui ao canal Modernidade e Ciência, eu sou o Paulo Bittencourt e hoje eu quero comentar com vocês, entre outras coisas, esse novo relatório daquele painel climático catastrofista bancado pela ONU e os desdobramentos da crise de energia a partir dos conflitos na Ucrânia. Então, esse relatório publicado dias atrás, ele, na verdade, ele vai na contramão daquilo que nós vamos verificar com relação à busca de combustíveis para substituir o petróleo e o gás russo. Então, vamos a alguns números aqui bastante interessantes. A publicação desse relatório, denominado AR6, ele já foi previamente estabelecido já há algum tempo. Então, a data de publicação ela já estava previamente endereçada. Ocorre que no início agora de 2022 nós tivemos toda a conflagração ali na Ucrânia e os inúmeros pesquisadores que voluntariamente contribuem ali com o tal do IPCC, eles já haviam entregue o seu material ao longo ali de 2021. Né? Então é bastante interessante, eles publicam o relatório nesse momento, mas sem considerar os efeitos geopolíticos que o conflito vai trazer. Agora, então, algumas observações com relação ao relatório. O relatório, eu vou deixar na descrição aqui os links para aqueles que tiverem interesse em obter o material. O relatório possui 2.913 páginas. São centenas e centenas de pesquisadores que enviam seus trabalhos e um comitê ali, bastante seleto, ele escolhe quais aqueles trabalhos que irão realmente compor essas 2.913 páginas. Por isso que centenas de climatologistas fizeram, inclusive, carta aberta, vocês encontram isso por aí, anos atrás, se retirando como colaboradores, porque diz, olha, a gente percebe que existe um filtro onde vocês simplesmente escolhem aqueles que estão mais condizentes com a pauta política da ONU. Né? Por isso que é um painel, não é um painel científico, é um painel político associado à ONU. Né? E eles, sutilmente, sempre que sai um relatório desse, eles publicam um sumário, que é esse que está aqui, um sumário, né, para gestores de política pública. Né? Então, são prefeitos, governadores, presidentes, enfim, até parlamentares. Então, eles soltam um sumário. Então, você não precisa ler as 2.913 páginas. Não, eu faço um sumário para você, que tem 64 páginas. Então, é bastante interessante. Muito daquilo que você ouve falar sobre o IPCC, o último relatório e tal, o jornalista não leu o relatório, ele leu o sumário. E aí eu fui comparar, né? Fui comparar o que tem nas 2.913 páginas, né, versus o que tem no sumário. Os modelos apresentados no IPCC, como eu já comentei aqui em outras oportunidades, são modelos matemáticos onde você estabelece premissas e aí você vai, ao longo de uma linha do tempo, imaginando, por exemplo, onde será o resultado com relação à temperatura mundial. Esses modelos, desde os anos 80, eles falharam, ou seja, se você pegar os pesquisadores de 30 anos atrás, que escreveram seus trabalhos com base em modelos matemáticos, agora, já na década de 20 do século 21, nós teríamos o mar muitos metros acima do que se observa. É claro que agora, espertamente, eles estão jogando isso para 2100. Então, vejam, aumento de temperatura, não pode chegar a 2 graus e tal. E aí começam a surgir matérias a partir da publicação do relatório, como essa matéria, que assim, 2025 é o limite para interromper alta de emissões e evitar catástrofe climática, diz painel da ONU. Sempre tem a vírgula, diz especialista, diz painel da ONU. É interessante porque o relatório ele já foi construído para criar esse terrorismo a partir de 2025. Só que aí começa o conflito na Ucrânia. O que nós estamos observando a partir de todo o conflito na Ucrânia?
os países europeus não querem mais comprar gás, petróleo e carvão da Rússia, vão ter que se virar para arranjar esse combustível. A Alemanha já está dizendo que vai reativar várias das termoelétricas a carvão, porque ela não consegue substituir essa dependência imediatamente. Entram aqueles aproveitadores dizendo, não, isso é uma oportunidade para a mudança da matriz energética. Olha, isso para você mudar para eólica e fotovoltaica levaria décadas, enquanto você tem acesso a combustíveis fósseis, que é o que vai acontecer. Então, a primeira lição que nós temos a partir desse conflito na Ucrânia é que nós vamos dar um passo atrás. Todo o planejamento de substituição energética que vinha sendo, muitas vezes, impulsionado por matérias globalistas como essa, eles vão ter que dar um passo atrás mirando a realidade. Principalmente a Europa precisa enormemente de energia. Não estou dizendo nem a energia para calefação das residências. Estou dizendo para as indústrias. Eles vão pagar um preço muito mais caro e muitas indústrias, inclusive, vão se tornar inviáveis. Então, esse é um sentido de urgência. O que não quer dizer que, na medida do possível, novas fontes de energia, renováveis, biocombustíveis, caminhando, por exemplo, para a energia elétrica, onde for possível a eletrificação, vai continuar. Mas não na velocidade desses catastrofistas que dizem aqui que o limite é 2025. Então, vejamos, no relatório principal, esse das 2.900 e poucas páginas, você percebe que existem vários cenários que são apontados ali, alguns mais catastrofistas, que levam, por exemplo, até 4 graus, até 2100, o aumento da temperatura, outros mais suaves, até 1 grau. Só que eles excluem do próprio relatório principal aqueles pesquisadores que estão dizendo o seguinte, eu não estou detectando esse aumento de temperatura. Esses modelos numéricos não possuem essa precisão para eu conseguir afirmar que nós estamos tendo um aumento da temperatura global. Veja a questão do nível do mar, por exemplo. Certos países escandinavos ali já medem o nível do mar há muitos séculos. E eles estão detectando que, em relação a 200 anos atrás, o mar ali, o Mar do Norte, ele recuou. Por outro lado, nas regiões ali da Itália, onde Veneza, costa da que seria a antiga ali, Iugoslávia, o mar parece que está se elevando. Ora, vários geofísicos têm dito o seguinte, olha, essa placa, a Terra hoje é sabido, ela é feita de placas tectônicas que foram se mexendo ao longo de milênios, não é à toa que vários terremotos acontecem exatamente na zona de fricção, onde uma placa tenta passar por cima de outra, vocês sabem, já ouviram essa explicação diversas vezes. Então a placa que está ali, toma toda a Europa, é razoável imaginar que ela pode lentamente ter se inclinado um pouquinho, ou seja, o que está ali na região dos escandinavos, ele está subindo, e o que está aqui mais na região do Mediterrâneo está levemente descendo. Então, por isso que isso é uma abstração, essa questão de você medir aonde tem o nível do mar. É muito curioso isso, né? Você fica imaginando que você está medindo o nível médio do mar sobre toda uma superfície terrestre, lembrando que só os oceanos eles tomam 71% da superfície do planeta, e mesmo ali debaixo dos oceanos existem as placas que estão se mexendo. Então é muito curioso você afirmar que você consegue ter uma precisão de medir o nível médio dos oceanos, sendo que a própria base de referência está se mexendo. Se não fosse assim, ali em Tonga, recentemente, quando explodiu aquele vulcão, simplesmente apareceu uma gigantesca ilha, né, onde já existia ali a formação do vulcão subterrâneo, ele jogou tanta lava que aquilo ali transbordou e tal na ilha principal. Nós tivemos isso também nas Canárias recentemente, com a quantidade de lava. Então tudo isso faz com que essas placas elas estejam se mexendo. Se a gente for considerar então numa certa região, depois de várias atividades vulcânicas, evidentemente que o nível ali do mar pode estar alterado em relação a milênios, né? Outros fatores que é muito curioso que nesse relatório do IPCC eles não tratam é a desproporção entre emissão de CO2 de forma natural, porque os oceanos
Só o Oceano Pacífico tem uma área de 35% do planeta, ou seja, dos 71% da área dos oceanos, só o Oceano Pacífico é 35% de extensão. Ele é maior do que todos os continentes somados. E se acredita que nós que produzimos ali, segundo o relatório ali, em torno de 40, 50 gigatoneladas de CO2 por ano, nós podemos afetar o mundo, que só os oceanos, a massa de vegetal, a terra que ao se mexer também emite ali tanto metano como CO2 que estão dissolvidos também na terra, produzem algo como 200 gigatoneladas por ano, um erro, que isso é muito difícil de ter uma medição, mas se acredita que há um erro ali de em torno de 40 gigatoneladas para mais ou para menos. Então a gente pode estar falando de 240 gigatoneladas por ano, podemos estar falando por 160. Então é interessante que a margem de erro é de 80 gigatoneladas, e mesmo hoje se diz que todo o fator antropogênico gera, vamos dizer, 50 gigatoneladas por ano. Então, quer dizer, o que nós produzimos por ano está dentro da margem de erro do próprio cálculo natural. Então, é muita forçação de barra você imaginar que você consegue calcular que 2025 é o ponto de inflexão, porque, olha, se nós não conseguimos dominar tudo isso até 2025, olha, a gente já não vai conseguir impedir que a temperatura suba 2 graus até 2100. Olha que precisão. E isso foi muito interessante, a publicação desse relatório, porque, como eu disse, como eles não sabiam que ocorreria o conflito na Ucrânia, eles ainda estavam numa pauta daquela emergência climática, eventos extremos. Então nós temos que agir já, né? E aí vem realmente uma situação como a guerra, e simplesmente essa agenda para os principais governos, eu sinto muito. Eu tenho que, no curto prazo, entre eu acreditar nos seus modelos matemáticos, que dizem que haverá esse ponto, que nós temos de inflexão, se nós cortarmos a produção de combustível à base de combustíveis fósseis até 2025. Eu vou dizer, olha, eu sinto muito. Entre imaginar que o seu modelo possa estar certo, sendo que nos últimos 30 anos não deu certo, mas vamos imaginar que esteja, eu tenho uma situação mais emergente para resolver agora. Vejam a Índia, por exemplo, 80% da energia elétrica produzida na Índia vem de fonte do carvão, de termoelétricas. Veja na Itália, 50% do gás que ela consome vem da Rússia. Veja a China, a maior parte da energia também é produzida no carvão, e aí entra alguém para dizer, não, é emergência climática, nós temos que resolver isso e tal. Nas reuniões dos últimos anos, desde de Kyoto até agora, vários desses governos disseram, olha, tá bom, a gente vai estabelecer certas metas e tal, né? Ficou sempre numa agenda empurrando um pouco para frente. Agora veio uma situação de um conflito que o mundo todo passará por uma forte restrição, seja de energia, seja de fertilizantes. O mundo está muito próximo de ser empurrado por uma forte recessão, e cada país vai procurar garantir, seja do ponto de vista do seu suplemento alimentar, seja o suplemento de energia. Na África, por exemplo, então ninguém vai conseguir convencer nesse momento que a coisa mais importante para fazermos é como esses magnânimos aqui que aparecem no relatório, e vocês verão sempre nas matérias jornalísticas, falando a respeito do sumário. Eles nunca estão falando a respeito do... Por quê? Porque no próprio trabalho das 2.913 páginas, existem alguns pesquisadores ali, que foram escolhidos, que não são tão catastrofistas. O sumário envolve praticamente 8 cenários, os 8 piores cenários de aumento da temperatura. E é bastante interessante, porque em nenhum momento se considera a atividade solar como um dos fatores realmente do aumento da temperatura no planeta. Então eu acho bastante curioso. Então, por exemplo, se fala muito, por exemplo, da Amazônia. Eu já comentei isso em outros vídeos. São em torno ali de 5,5 milhões de quilômetros quadrados. Ora,
sem demérito para a dimensão da floresta amazônica, ela cobre 1% da superfície do planeta. Então, quem que pode influenciar mais na temperatura do planeta? A floresta amazônica ou o Oceano Pacífico, que só ele cobre 35% da superfície do planeta? Com a quantidade de energia que ele bombeia, com a quantidade de CO2 que ele ou sequestra quando a temperatura diminui ou aumenta. Vejam que a alternância do El Niño e de La Niña ocorre exatamente no Oceano Pacífico. Exatamente com a maior absorção de energia, quando há menos nuvens nessa região do planeta. Existem vários especialistas que explicam por que existem épocas que a Terra é coberta com mais nuvens ou menos nuvens, depende da radiação galáctica, inclusive, e também da magnetosfera da Terra, que bloqueia ou não essa chegada de radiação. Quando há um aquecimento, que muitas vezes pode chegar a 4 graus da água ali, você tem um fenômeno do El Niño com chuvas seca no Nordeste e chuvas muito abundantes no Sudeste, né? Ou você pode ter uma temperatura menor que faz com o efeito do Laninha, que é o que nós estamos passando atualmente. E que parece que esse fenômeno do Laninha vai se prolongar ainda por um tempo aqui. Nós já tivemos agora de 2021 um efeito muito interessante do Laninha, que fez com que chovesse bastante na região Nordeste, menos na região Sudeste, mas não tão menos do que foi naqueles laninhas muito fortes. Então parece ser um laninha moderado que está continuando a levar bastante chuva para o Nordeste, mas não consegue bloquear totalmente a chuva que também vem a partir da influência da Antártida. Se isso continuar nos próximos anos, vai quebrar essa mitologia de que os tais dos rios voadores da Amazônia e tal, aquela coisa, como se fosse a floresta, que eu já tratei em alguns vídeos, que atraísse realmente a chuva. Então, quando se fala da savanização da Amazônia e tal, como se ao cortar a árvore simplesmente parasse de chover naquele lugar. O que você vai causar realmente um enorme dano, que aquela terra vai ser levada, vai ser arrastada para outros lugares. Mas a floresta ali, se é verdade que toda aquela massa de 5,5 milhões de quilômetros quadrados atrai chuva, continuamente você teria cada vez mais água caindo sobre a Amazônia. Então você teria uma enorme quantidade de regiões que, comparativamente a um século atrás, hoje estariam totalmente alagadas, porque dentro dos fenômenos físicos, né, principalmente de escoamento de massa, você tem que ter um balanceamento. Se entra mais massa do que sai, evidentemente que aquele recipiente aumenta a massa. Você percebe isso quando tampa ali uma pia, um tanque, uma piscina. Agora, a partir do momento em que você tem, por exemplo, num lago, aquele ladrão de água, que a partir de um certo nível ele escoa a água, mesmo que entre uma quantidade superior de água numa época de muita chuva, aquele ladrão ele escoa aquela água e o lago continua naquela proporção. Se começar a entrar menos água, e a evaporação do lago for maior do que está entrando, o lago vai minguando até secar. Então, de duas uma, ou a Amazônia, por ter muitas árvores, ou ela ia se tornar um gigantesco lago, atraindo cada vez mais água, ou simplesmente ela ia se secar e aí já seria uma savana que ela já tem milhões de anos. Como ela está no equilíbrio, o que se imagina que a quantidade de água que vem ali, vindo do Pacífico, passando pelo Peru, por cima, condensando, caindo na floresta, em alguma medida, ela penetra no solo, ela fica ali retida pelas árvores, mas em algum momento as árvores também transpiram, os rios levam uma quantidade de água para o oceano e parte dessa água também vem para o sudeste, para o centro-oeste e tal, num total equilíbrio. Provavelmente, em tese, se a floresta ela fosse imediatamente eliminada, não haveria tanta retenção para o solo, não teria retenção do material vegetal, a água que caísse circularia realmente para os rios,
Mas como ficaria uma superfície de 5,5 milhões de quilômetros de terra sem vegetação, aquela massa que para ali de umidade desceria mais rapidamente, então passaria certamente a chover muito mais no centro-oeste e no sudeste, por hipótese, por exemplo, né? Porque aquela barreira ali não existe mais, né? O que eu quero dizer com essa comparação é que não existe, essa é uma mitologia, essa questão de rios voadores, então são todas frases que parecem que têm um certo sentido, eles usam muito a questão das analogias para tentar convencer as pessoas. Parece que as pessoas, não, parece que eu estou entendendo, isso era como falar do efeito estufa, não, porque o efeito estufa, então até que se percebeu, não, mas há uma passagem de radiação que volta para o espaço, e isso tem a ver com as nuvens é que retém uma parcela de calor muito mais do que simplesmente compostos de CO2 numa proporção que hoje seria 400 partes por milhão. Quer dizer, o efeito da camada de nuvens sobre a superfície da Terra, que está ali recebendo 1.300 e tantos watts por metro quadrado vindo do espaço, é muito mais efetivo do que simplesmente a radiação que o CO2 está lendo. Mas encaixaram essa narrativa de que o CO2 é que é o grande vilão. O próprio metano, ainda vou tratar disso em outros vídeos, que aí são partes por bilhão. Mas a partir do momento que você coloca isso no modelo matemático, onde o seu pressuposto é de que realmente a elevação da temperatura foi causada não pela variação da atividade solar e do campo magnético da Terra, mas simplesmente por aquilo que você produz aqui na Terra, de 1850 para cá. O relatório, a cada 5 páginas, ele cita que é de 1850 para cá, sendo que a Terra já passou por períodos de aquecimento e resfriamento e concentração de CO2 muito maiores do que as atuais. Então é isso que eu queria deixar aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado, coloquem o joinha, se inscrevam no canal e eu vou continuar tratando dessa mitologia climática.